Contar no Petit. Prazer é nosso estarmos aqui, isso não é, né, para conversar com vocês aí sobre aquilo de mais importante que a gente poderia trazer hoje, por exemplo, a questão da ufologia, não só brasileira, mas também mundial. E nós estamos vivendo realmente momentos que eu considero históricos dentro desse processo de desacobertamento da questão ufológica. As pessoas, às vezes, que não acompanham diretamente a própria divulgação ufológica, a não ser através das mídias não especializadas, podem ter uma ideia que continua tudo do mesmo jeito, de 10, 20, 30 anos atrás, mas não é assim. Hoje em dia nós temos um processo de retirada gradativa do acobertamento, tanto no setor militar das principais potências, começando pelos Estados Unidos da América. Isso atinge também de uma maneira objetiva, e essa é a parte que as pessoas menos têm noção, as agências espaciais, principalmente a Agência Espacial Norte-Americana, ou seja, a NASA. E mesmo aqui no Brasil, nós já tivemos resultados com a campanha deflagrada pela revista UFO no passado, isso a partir de 2004, né? E desde o ano seguinte nós começamos a ter resultados dentro desse processo. Já são praticamente daqui a pouco 2 décadas em que a Força Aérea Brasileira começou a liberar documentação que nos anos, vamos dizer assim, antes do ano 2000, por exemplo, ela dizia que simplesmente não existiam esses documentos. Hoje a revista UFO, né, da qual eu sou coeditor desde o seu nascedouro, já conseguiu a liberação, por exemplo, de perto de 7.000 laudas de documentos oficiais da Força Aérea Brasileira sobre a presença dos chamados UFOs no espaço aéreo brasileiro. Não só casos que a gente pode colocar como no espaço aéreo brasileiro, ou seja, objetos que foram observados, foram radarizados, se movimentando acima da superfície, mas existem casos também, inclusive, de pousos e avistamentos de naves que a Força Aérea se envolveu ao longo de décadas, isso desde a década de 50. As pessoas não têm muita ideia, mas o Brasil, no que diz respeito à sua Força Aérea, é pioneiro na divulgação e, pelo menos, no que diz respeito a se dar credibilidade. Há vários casos ufológicos importantes, até casos que envolveram sobrevoos de bases militares da própria FAB aqui no Brasil, isso desde os primeiros anos da década de 50. E você fala disso aí, a maioria das pessoas nunca ouviu falar nisso, né? Verdade. A gente tem, por exemplo, casos do ano de 54, de uma grande onda de aparições de UFOs sobre o território nacional, que envolveu casos aqui em São Paulo, inclusive na capital. Envolveram casos, por exemplo, no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul, principalmente, em que você tem, por exemplo, entre esses casos, uma ocorrência sobre a capital do Paraná, ou seja, sobre Curitiba, por volta do meio-dia. Poxa! Em que mais de 20.000 pessoas foram testemunhas de objetos claramente metálicos que só faltaram, não poderiam fazer isso, é claro, mas só faltaram, brincando um pouco, mas falando sério, pousar sobre os prédios mais altos. Tamanha foi a aproximação desses objetos vistos naquela oportunidade, no mês de outubro de 54. Isso tudo foi fotografado, as fotos, até para os jornalistas, as fotos foram publicadas no jornal do dia seguinte, né, lá no Paraná. A Força Aérea investigou esse caso, entre outros, dessa onda, e isso tudo, com o passar do tempo, acabou caindo no esquecimento. Somente as gerações mais recentes não têm a menor ideia. Não, eu que mesmo nunca ouvi falar nisso. Coisas desse tipo aconteceram, né? Ô Marcos, e a gente hoje em dia, a gente vê que a ufologia é muito mais respeitada, é até conhecido como uma ciência, todo mundo conhece o termo ufologia, boa parte das pessoas já avistaram objetos. A gente tem muito mais informação na internet e até na palma da mão no celular. Só que eu imagino que quando você começou a ter esse entendimento, a estudar isso, deveria ser muito diferente, né? Como é que você começou a ver isso aí? Como que as pessoas viam você nessa época? Porque eu imagino que muita gente falava assim, pô, você tá maluco, isso aí não existe. Como é que você lidava com isso? Não, se falavam, provavelmente deviam até falar, não falavam... diretamente, né? Muitas pessoas, por exemplo, na verdade eu comecei a fazer ufologia pública em 79. O que eu chamo de ufologia pública? Eu fiz a minha primeira conferência na cidade do Rio de Janeiro, num congresso de porte nacional, e eu estreiei falando para 600 pessoas. Eu que era
extremamente tímido na época ainda de colégio, da faculdade, da universidade. Se o professor me chamasse, para vocês terem uma ideia, para ir ao quadro negro, para mim já era um problema aquilo, isso na frente dos colegas, né, de classe, né? E aí imagine-se, né, de repente eu tenho uma tese apresentada, teórica, quer dizer, em termos de papel, né, em termos de texto, que foi avaliada, escolhida para ser apresentada entre as 7 principais do país no ano de 79, nesse encontro que iria acontecer. E eu recebi uma cartinha dos organizadores dizendo que ela havia sido selecionada para apresentação pública, para ser aferida publicamente por uma banca examinadora, que apresentava os luminares da ufologia naquela época, o General Shoa, a nossa grande matriarca da ufologia, a professora Irene Grank, que é uma espécie de mãe ufológica, tanto para mim como para o editor da revista UFO, meu irmão Ademar José Jevaé, né? Entre outros ufólogos. E eu recebi aquela notícia que, caso eu aceitasse participar desse evento publicamente, né, senão a tese seria deixada de lado, né, porque tinha que haver o julgamento público dela, né, também, eu ia estrear para 600 pessoas. Eu que não gostava de ir ao quadro negro no colégio, desde a época do colégio, imagina... lidar com esse público todo? Felizmente, eu sei que eu passei 2 dias praticamente sem dormir. Vai no desespero, pô. Com aquela dúvida, aceito ou não aceito, né? Aí chegou naquele prazo, eu aceitei e, infelizmente, hoje eu estou aqui por causa disso, né? Mas nessa época, independente dessas pessoas que já faziam seriamente um trabalho dentro da ufologia, já tinham um nome na ufologia nacional como também internacional, como o professor Flávio Pereira, aqui de São Paulo, além da própria professora Irene Grank, do General Shoa, que eu já citei. O que acontecia? Havia aquela parte do público, ou das pessoas em geral, que sabia que aquilo era algo sério. Só que a porcentagem, como você mesmo colocou agora há pouco, de pessoas que não tinham a menor noção e podiam até fazer um julgamento equivocado da sua... falando por falta de acesso à informação mesmo, justamente, né? Era bem maior, né? Mas muitas vezes, quando eu comecei a participar dos primeiros programas de TV na década de 80, no início da década de 80, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro, eu fiz praticamente todos os principais programas da televisão brasileira, Fantástico, Globo Repórter, entre outros, né? O programa Mistério da Manchete, que foi um programa considerado histórico também, porque tratava de maneira séria esse tipo de assunto, na extinta rede Manchete Televisão, né? Cheguei a ser consultor na época de análise de imagens, por exemplo. Era rara a imagem que a TV, a rede colocava no ar sem que passasse pelas minhas mãos, né? Mas quando eu comecei a fazer esses programas, principalmente a parte dos programas ao vivo, sempre vinha aquela pergunta que tem a ver com o que foi colocado aqui agora, ou seja, como é que as pessoas viam você naqueles primórdios da tua atuação na ufologia, né? E se não viam de uma maneira assim, meio como alguém que estava fora da realidade, ou alguém que pudesse ser até frente a uma programação ao vivo dessa, questionado dentro desse tipo de aspecto ali, cara a cara, né? E eu digo o seguinte, eu nunca tive, ao contrário de alguns colegas do passado, eu nunca tive nenhum problema nesses programas que a maior parte eram ao vivo na época, no passado, na década de 80, de me sentir, por exemplo, desconfortável por uma colocação de um jornalista ou de um entrevistador de um programa desse. Por quê? Eu acho que isso funcionava muito dessa maneira comigo e eu tenho alguns casos diferenciados da minha realidade com algumas pessoas amigas do passado, da mesma área. Por quê? Porque se a pessoa se apresentava com algum tipo de arrogância ou de pretensão, como se fosse o dono da verdade, eu ali uma pessoa que estava totalmente longe de uma postura, vamos dizer assim. Se você quiser te colocar como charlatão... Não, isso até nunca aconteceu. Mas no sentido de tipo, esse cara não sabe muito bem do que está falando, por exemplo. Só que aí a gente cuidava de demonstrar, e aí a vantagem dos programas ao vivo até hoje, que quando você se sente ou sente-se na necessidade de mostrar que entre aspas, o alienado é quem está tendo a pretensão de achar que você não sabe do que está falando, eu sempre, com educação, é claro, eu mostrava que, na verdade, não era eu que era o problema era o desconhecido
que aquela pessoa convivia frente a esse tipo de realidade. Eu, para vocês terem uma ideia, aqueles que estão nos acompanhando hoje aqui, eu participei de vários programas, né, de televisão, na rádio brasileira, praticamente todos nessa época da década de 80, a partir da cidade do Rio de Janeiro, de debates, por exemplo, com astrônomos, que tinham uma postura totalmente oposta à minha. E nunca houve um problema entre eu e essas pessoas, né? E a maior parte desses debates que eu tive foi com o maior astrônomo da época, até falecer, anos atrás, que foi o professor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que era tido como o inimigo número 1 dos UFOs do Brasil, porque apareceu supostamente um UFO aqui sobre a cidade de São Paulo, o prédio onde nós estamos. Vai passar no Fantástico uma matéria. Quem aparecia para negar a possibilidade de ser um UFO autêntico? Era astrônomo. Era o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, né? Só que ele foi ficando numa posição assim desconfortável, porque ele não tinha essa aversão ao tema ou um posicionamento contra a vida extraterrestre com muita gente que não o conhecia pessoalmente como eu o conheci, poderiam imaginar. Eu comecei a conversar com esse astrônomo pelo telefone inicialmente. Foi no ano de 73, me lembro, no mês de novembro, quando, pelo meu envolvimento com a área da astronomia, eu liguei para ele, depois de observar na madrugada anterior, eu liguei para ele no dia 24 de novembro, me lembro como se fosse hoje isso. No dia 23, na madrugada, na verdade, dia 24, né, mas na noite de 23 para 24, eu consegui observar com o meu instrumento principal a nível de astronomia, ou seja, uma luneta, né, um telescópio refrator, o cometa Kohoutek. Né? Vocês são novos, não vão se lembrar disso. Mas esse cometa era para ter sido, segundo os astrônomos, o cometa do século. A cauda dele ocuparia 2/3 do céu a nível de extensão. Caraca! E aquilo ali não estava sendo visto por ninguém na época para esse tipo de proposta se tornar realidade. Aí o Jornal Nacional do dia 23 de novembro, deu a notícia que os astrônomos que, na nossa frente, em termos de horário, de fuso horário da Europa, não estavam conseguindo mais ver o cometa, mesmo através dos seus telescópios. Então, surgiu aquela ideia de que o cometa havia se desintegrado entre as órbitas de Marte e da Terra. E eu estava numa vila militar, do meu padrinho, que também hoje é saudoso militar, para mostrar o cometa na madrugada seguinte, né? Então metade da vila foi dormir, mas eu fiquei ali com os primos, né? E consegui localizar o cometa, que ia ocupar 2/3 do céu. A cauda era mais ou menos isso aqui, ó, relativamente sendo observado pelo instrumento. Isso aí né? Difícil. E aí para essa história longa que eu acabei de contar, mas uma coisa às vezes puxa uma história para a gente ter um entendimento mais à frente. O que aconteceu? No dia seguinte eu liguei para o Observatório Nacional, onde o Ronaldo Mourão era o astrônomo principal, e disse: olha, o cometa está lá, a notícia que está sendo veiculada aí do desaparecimento, desintegração, é falsa. Aí a partir dali eu comecei a ter também uma atenção por parte desse astrônomo, que era o principal do país, e foi surgindo uma amizade. E com o passar dos anos, acabamos nos defrontando, vamos colocar assim, ele para falar que, entre aspas, UFO não existia, e eu para defender a realidade da presença desses seres, dessas naves aqui no nosso meio, né, aqui no nosso planeta, né? E participamos de vários debates. Aí, para surpresa, para finalizar essa parte, do público que acompanhava os meus eventos presenciais lá no Rio, na década de 80, quando eu lancei meu primeiro livro, Os Discos Voadores e a Origem da Humanidade, quem estava lá para receber o livro autografado por mim? O maior astrônomo brasileiro, para surpresa de todos que não sabiam dessa nossa interação fora das apresentações públicas, vamos dizer assim, né? Entendi. Até